no avançar das horas, chegou a hora da gente falar. E hoje a gente, né, resolveu, né, Babi, abrir uma exceção, dada a importância desse nosso personagem da biografia de hoje, né? É que a gente costuma dizer que existem estadistas, né? Existem pessoas, né, que ocupam cargos públicos, estadistas, que mudam o curso da história. Então, se você pensa no Brasil, você pensar num Vargas, num Juscelino, né? Você pegar em figuras que mudaram o curso da história do Brasil, seja para o bem ou para o mal, né? Também, dependendo da perspectiva que você está olhando. E esse estadista que faleceu essa semana, apesar de não retratar o quadro da política nacional, a gente merece fazer uma biografia sobre o senhor Mikhail Gorbachev. Então, a nossa biografia é dedicada ao senhor Mikhail Gorbachev, homenagem ao meu querido amigo, professor Geraldo Magela Modesto, professor de História, grande amigo nosso, que resolveu colocar o nome da sua filha de Micaela em homenagem a Mikhail Gorbachev, lembrando que Micaela foi dama de honra do meu casamento e hoje é uma mulher com seus 26, 27 anos de idade. Essa é a vida, meus queridos. C'est la vie. Essa é a vida. E eu lembrando aqui de discursos, de assistir discursos na televisão do Mikhail Gorbachev, então vamos falar um pouquinho dele, porque, evidentemente, ele tem uma série de contradições, né, dentro da União Soviética, da ex-União Soviética, a da atual Rússia. Tem uma parcela importante da população russa que não queria nem saber da figura do Gorbachev, uma parcela da população que entendia que o Gorbachev foi o responsável pelo desmantelamento da União Soviética. Então, dentro do contexto ali, especialmente do contexto russo, é uma figura que tem lá suas polêmicas, né? E a gente vai entender por que essas polêmicas são colocadas. Então, compartilhando aqui a nossa biografia, nós temos aí o senhor Mikhail Gorbachev, o oitavo e último líder da União Soviética, né? Ele foi secretário-geral do Partido Comunista de 1985 a 91. Por que eu digo assim que o Gorbachev ele entrou para a história, né? Para a história da política mundial, né? Por quê? Porque, na realidade, cara, a primeira coisa foi que ele foi um dos caras, o cara, né, mais importante para pôr fim à corrida armamentista, pelo menos naquele período, né? Porque ele faz movimentos muito importantes em direção tanto ao Reino Unido e aos Estados Unidos, ou seja, ao Ocidente, no sentido de promover esse processo que era frear a corrida armamentista. Então, assim, o encontro dele com a Thatcher em 84, por exemplo, tem uma frase famosa desse encontro com a Thatcher, que a Thatcher vira para ele e fala assim: esse é um homem que eu poderia fazer negócio. Para a Thatcher falar uma coisa dessa, né, Babi? Você imagina. É um negócio assim, cara, assim, vamos dizer, é um presidente soviético, é um líder soviético que está colocando isso, né? Então, assim, ele teve várias reuniões de cúpula nos anos 80, né? Algumas negociações, elas azedaram, né? Mas ele conseguiu avanços muito importantes, especialmente aí com o conservador Ronald Reagan, tá? Então, assim, aí se trabalha essa questão, assim, o que o Ronald Reagan se referia à União Soviética como o império do mal. O Ronald Reagan, ele reeditou
a Guerra Fria, porque a Guerra Fria teve uma distensão, o Ronald Reagan reeditou a Guerra Fria em novas bases, e o Gorbachev, aí a figura dele, de aproximação com o Reagan. Tá? A tal ponto do Reagan, né, quando estava na Praça Vermelha de Moscou, em 1988, dizer que a União Soviética não era mais um império do mal. Né? E aí, o Gorbachev, numa reunião na Assembleia Geral da ONU, e aí está ainda um encontro famoso dele com a Thatcher, né? Nessa reunião, o que acontece? O Gorbachev ele vai colocar um processo importante que é a retirada dos tanques soviéticos e da presença militar soviética sobre o leste europeu. Então, ele faz um programa de desativação de várias ogivas, faz um movimento, né, de desaceleração da corrida armamentista. E, por outro lado, ele alivia a mão, né, da União Soviética sobre o leste da Europa. Ele praticamente, naquele momento, estava desmantelando o Pacto de Varsóvia. Então, como ele desmantela o Pacto de Varsóvia, por isso que, por exemplo, na Alemanha, a figura do Gorbachev é muito cultuada, assim, é muito estudada, porque o Gorbachev teve um papel importante na reunificação da Alemanha, na própria queda do Muro de Berlim, todos os processos que aconteceram ali. Então, a Europa, ele sempre foi um cara muito bem quisto na Europa, por todo esse processo, porque ele retira essas tropas. E aí, qual que era o sentido, né? O sentido da situação que era aliviar essas tensões sobre o leste europeu era reduzir os gastos militares da União Soviética, porque ele queria reformar, né, esse contexto soviético, e aí essa reforma, né, que o Gorbachev introduziu, como a reforma perestroika, que foi a reestruturação, a glasnost, que foi a abertura, a democracia, que era o processo de democratização da União Soviética. Então, ele era, de certa forma, ele abandona uma perspectiva que era o marxismo-leninismo, que ele foi formado nessa perspectiva. Inclusive, a raiz dele, a raiz familiar, é russa-ucraniana. Tá? Um camponês que era operador de colheitadeira. Tá? Ele nasceu em 1931, ele viveu a Segunda Guerra. Ele nasceu em 1931, ele viveu a Segunda Guerra dentro da Rússia. Então, era um cara que tinha uma história muito importante ali de vivência do socialismo, de vivência da construção da União Soviética, de vivência do Partido Comunista, né? Mas, ao mesmo tempo, dentro desse contexto, enquanto ele ocupou esse cargo, ele caminhou para a social-democracia. Então, a ideia dele era reformar a União Soviética, uma reforma que era impossível ser realizada. Deu com os burros na água, né? Acabou dissolvendo a União Soviética. Mas a ideia dele, inclusive tem o livro aqui, né? O livro Perestroika, eu comprei num sebo há muito tempo atrás. A ideia dele era provocar essa transparência, dona Babi Tossi, porque, na realidade, o que acontece, né? Essa transparência do Gorbachev queria provocar era que, obviamente, você tinha uma alta corrupção dentro dos altos escalões Sim. da política soviética, né? E a fome aparecia, o racionamento aparecia, a insatisfação popular estava muito grande, a máquina repressora muito violenta, e ele queria modificar isso tudo, mas ele estava desagradando profundamente os militares, né? Então, quer dizer, enquanto a população estava vivendo um racionamento, por exemplo, de alimento, né, um racionamento energético, o Exército se envolvia e as Forças Armadas se envolviam com gastos militares cada vez maiores, né? Então, era a frase dele, né? Pelo que eu sei, a população não come ogivas nucleares. Ou seja, o que ele queria voltar? Uma reforma do sistema econômico,
para introduzir a economia de mercado na União Soviética, coisa que a China já estava fazendo. Ele queria provocar uma transparência no sentido de liberdade de expressão, de liberdade de constituição de partidos políticos, de liberdade, efetivamente, de associação. Então, promover uma série de direitos. Então, nesse sentido, ele era um social-democrata, né? E isso foi acolhido pelo Ocidente como o cara, né? Ele foi acolhido como o cara. E exatamente nesse contexto, devido aos grandes nacionalismos, às fraturas da União Soviética, acabou que a União Soviética se esfacela em 15 repúblicas em dezembro de 1991. Né? Ele que fez acordos com Reagan. No fim da União Soviética, o presidente dos Estados Unidos era o George Bush pai, que profere a famosa frase, né, no fim da União Soviética, né? Aqui começa uma nova ordem mundial de paz e democracia. E é sintomático que o Putin, né? O Putin, ele não vai comparecer ao funeral do Gorbachev, né? Não vai comparecer. É um papelão, né? Também gosta de fazer um papelão, né? E o Putin, ele sempre foi um grande crítico do Gorbachev e o Gorbachev do Putin. Mas mas uma coisa é você ser adversário, outra coisa é depois que o cara morre, você como chefe de Estado. Enfim, no Brasil também acontece essas coisas. Ele fez uma declaração lá, en passant, né? Uma declaração sem muito sentido. O Gorbachev não concordava com posições do Putin, né? Incluindo a invasão da Ucrânia, se opôs de forma muito contundente à invasão da Ucrânia. Foi até ter um livro, né, dele, a Nova Rússia, que não tem tradução, infelizmente, mas, na realidade, ele colocava que as políticas atuais do Putin seriam um obstáculo ao progresso. Então, ele viu o Putin como um retrocesso dentro da Rússia, e o Putin falava que exatamente ele foi um líder fraco, né, que conduziu a maior catástrofe geopolítica do século, que foi o desmantelamento da União Soviética. Então, essas incoerências todas, né? Lembrando que foi na administração do Gorbachev que nós tivemos o acidente de Chernobyl, e apesar dele defender todas essas questões, as informações foram mantidas sob sigilo, né? O que causou um problema gigantesco, a gente sabe disso. Então, tem muitas contradições, mas também existe um fato, olha só, ele viveu o acidente nuclear de Chernobyl, teve que administrar aquilo, né? E depois que sai do cargo e tudo mais, se dedica à causa ambiental. Né? Dedicou a sua vida à causa ambientalista e foi um crítico contumaz das políticas aí de emissão de poluentes, de gases de estufa. Então, está aí o senhor Mikhail Gorbachev. Muito bom. Uma figura realmente foda. E sabe o que eu acho legal, João? Eu vi o pessoal aqui comentando no chat. Eu acho que foi muito bom você trazer o Gorbachev para a biografia, porque eu acho que a gente às vezes tem uma visão muito distorcida. Você não precisa ser de direita, anticomunista, para você ver a União Soviética, os líderes soviéticos de forma distorcida, né? Porque nós estamos diante de uma indústria cultural, de imprensa, que deixou alguns resquícios na nossa imagem em relação a esses grandes líderes, né? Fazem com que a gente acabe tendo uma tendência a avaliá-los no critério bom ou mal, certo e errado. E ele foi um grande estadista, né? Ele tem que ser observado também, também não, né? Por outras perspectivas, né? Sim, o Gorbachev foi uma figura que, poxa, se você pensar o que ele fez em direção ao processo de desaceleração da corrida nuclear, foi um cara que teve um papel na história da humanidade muito significativo.
Sim. O crescimento naquele momento do arsenal nuclear, tanto da União Soviética como dos Estados Unidos, era algo que colocava em risco, e ainda coloca, né? Os arsenais ainda colocam a espécie humana na face da Sim. Terra. São duas grandes ameaças que pairam sobre nossas cabeças: o aquecimento global e as armas de destruição em massa. Então, o líder soviético faz um papel desse, né? Porque imagine a pressão que estava por trás dele, né? Imagina que a pressão que estava no país, as cúpulas militares, o próprio Putin é um cara que o chamou de líder fraco, né? Que o Putin, por exemplo, foi diretor da KGB na Alemanha Oriental. O Putin, o que existe de morte atrás das costas do Putin não é brincadeira, né? Então, assim, ele foi contra toda essa ala aí, essa ala conservadora do Partido Comunista Soviético, quis conduzir uma grande reforma, acabou que deu errado, porque muita gente compara com a reforma chinesa. A reforma chinesa é totalmente diferente. É uma reforma que não foi política. Ele queria uma reforma política, ele queria uma reforma partidária, multipartidarismo, liberdade de expressão, ele queria um monte de coisa ali dentro. A China nunca passou pela cabeça do Partido Comunista Chinês essa ideia de liberdade de expressão, multipartidarismo, nem nada disso. Então, é um cara que tem qualquer personalidade do porte do Gorbachev, você tem vários ângulos para olhar o cara. Você pode conduzir aqui uma análise de contradições dele, tá? de grandes contradições, né? Que, ao mesmo tempo, ele pregava reformas, mas, por exemplo, no contexto de desmilitarização, ele manteve tropas no Afeganistão, e as tropas soviéticas conduziram um verdadeiro terror no Afeganistão, né? Então, como todos os governos e estadistas, têm lá suas contradições, mas, sem dúvida nenhuma, morre um grande líder, porque realmente foi um cara que ajudou a mudar o curso da história.